Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre circunferência e círculo, né? Então, vamos dar aí um conceito à circunferência, um conceito a círculo, né? Vamos entender também o que é um raio, o que é um diâmetro e vamos também estudar o comprimento da circunferência. Então, circunferência, o conceito de circunferência, o que é que entendemos por circunferência, né? Então, é a figura geométrica com formato circular, formado por todos os pontos de um plano, que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Então, observando aqui a figura geométrica, a circunferência é essa parte de fora, essa linha azul que está aqui, certo? O centro é o ponto no meio. Então, esse é o centro e essa linha azul que está por fora chamamos de circunferência e ela é formada por vários pontos. Os pontos são representados por letras maiúsculas do alfabeto, certo? Então, a circunferência é essa parte de fora, essa linha azul. Então, o círculo se diferencia da circunferência porque ela é uma figura geométrica circular formada por uma circunferência e sua região interna. O que diferencia o círculo da circunferência é porque ele tem a região interna. Então, toda essa região interna aqui faz parte de um círculo. A circunferência é somente essa linha de fora e o círculo é a linha de fora juntando com essa parte interna. Então, tudo isso aqui, esse conjunto aqui, chama-se círculo. E nessa circunferência, a gente pode observar o raio da circunferência, né? Que seria um segmento de reta cujas extremidades são o centro e um ponto qualquer da circunferência. Então, observando aqui a figura, né? Essa circunferência, que é essa linha azul, ela é formada por pontos. Tem aqui um ponto P. Quando eu ligo esse ponto P ao centro, a um ponto C aqui, que é o centro, formou esse segmento de reta. Esse segmento de reta dá-se o nome de raio. Então, do centro a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Temos agora o diâmetro da circunferência, né? Então, o diâmetro da circunferência é qualquer segmento de reta que tem duas extremidades na circunferência e que passa pelo centro. Então, observando aqui a figura, aqui é a circunferência, essa parte aqui de fora, e temos aqui o centro. E observamos que aqui tem o ponto A, o ponto B. Então, quando eu ligo um ponto a outro passando pelo centro, eu tenho um diâmetro, ou seja, o diâmetro é duas vezes o raio. Do centro ao ponto A é um raio, do centro ao ponto B é outro raio. Juntando os dois raios, um na frente do outro, passando pelo centro, ele é chamado o diâmetro. Então, qual é o diâmetro dessa figura? É do A até o B. Então, isso aqui é o diâmetro, é duas vezes o raio. Vamos ver agora o comprimento da circunferência, né? Então, quando medimos a circunferência e dividimos pelo seu diâmetro, obtemos um valor, né? Então, esse valor é o que a gente chama de π, que é uma letra grega, que é essa letrinha aqui. Essa letra grega chama-se π. E o valor dela, a gente observa aqui que é um número decimal e não periódico, então ele vai dar 3,14159265 e um infinito, considerando sempre até duas casas decimais. Então, 3,14 aproximadamente é o valor de π. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Uma circunferência tem como medida 9,425 centímetros e diâmetro 3. Qual é o valor de π? Veja só, aqui tem a figura. Essa circunferência, que é essa linha aqui vermelha, ela tem 9,425 centímetros. O diâmetro, que é de um ponto, passando pelo centro até o ponto B, esse segmento de reta que tem do ponto A até o ponto B, ele vale 3 centímetros. Então, quando eu divido esse valor aqui, que é a circunferência, dividido pelo diâmetro, eu vou ter aproximadamente 3,14. Então, vamos ver aqui como é o cálculo, né? Então, π é igual a circunferência dividido pelo diâmetro. Então, π é igual, quem é a circunferência, né? 9,425, dividido pelo diâmetro, que é 3. Então, π é igual, só é fazer aqui a divisão, né? 9,425 dividido para 3 vai dar π é igual a 3,141666. Esse valor aqui sempre muda algum algarismo, porque depende da medição, né? Então, π equivale a 3,14, consideramos aproximadamente 3,14 centímetros. Então, qualquer objeto circular que eu medir a sua circunferência
e dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar aproximadamente 3,14 centímetros. Vamos agora para uma observação onde há problemas que envolvem circunferência. Então, podemos dizer que a circunferência pode ser substituída pela letra C. A letra D significa diâmetro. Essa letra grega chama-se π. E o R chama-se raio. Então, observando aqui os elementos da circunferência, eu posso dizer que a circunferência ela é igual a π vezes o diâmetro. Então, quando eu tenho o π vezes o diâmetro, eu tenho o valor da circunferência. O diâmetro aqui, eu posso dizer que é 2 vezes o raio, porque tem problema que tem informando somente o raio. E eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu posso dizer que a circunferência é igual a π vezes 2 vezes o raio. 2 vezes o raio equivale ao D, ao diâmetro. E organizando isso aqui para ficar melhor entendimento, ficaria C é igual a 2 vezes πr. Então, circunferência é igual a 2πr. Fica mais fácil de um entendimento, não é? Então, vamos ver agora alguns exemplos em que vamos fazer cálculo com circunferência. Então, primeiro exemplo aí. Qual o diâmetro de uma circunferência que tem raio 5 centímetros? Veja só. Qual é o diâmetro? Eu quero saber aqui qual é o diâmetro dessa circunferência que tem raio 5 centímetros. Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é só colocar aí no cálculo. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é só substituir que é um raio, né? 5, então ficaria D igual a 2 vezes 5 centímetros. 2 vezes 5 centímetros vai dar 10 centímetros. Então, o diâmetro dessa circunferência é 10 centímetros. Esse exemplo aqui da letra B é qual o tamanho da circunferência que tem como raio 3. Quais são as informações que eu tenho nesse problema? Eu quero saber a circunferência, o tamanho da circunferência, né? E eu tenho aqui, a única informação que eu tenho aqui também é o raio. Então, eu uso a fórmula circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, circunferência é igual a 2 vezes, quem é π? 3,14, vezes o raio, que é 3. Então, a circunferência é 2 vezes 3,14, dá 6,28. Vezes 3 vai dar 18,84 metros. Então, esse é o valor da circunferência, 18,84 metros. A letra C, qual é o raio da circunferência de 37,68 centímetros? Olha só, eu tenho o valor da circunferência, mas eu quero saber quem? O raio. Então, usando a fórmula aqui, né? C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu quero saber o raio. Então, é só substituir os valores. Quem é 37,68? Não é a circunferência? Então, vou substituir no C. Então, ficaria 37,68, que é igual a 2 vezes o π é 3,14, vezes o R, que eu não sei porque é o R que eu vou achar. Então, fazendo esse cálculo aqui, 37,68 é igual a 2 vezes 3,14, dá 6,28 R. Então, eu posso usar aquela dica, né, aquela regra, que eu posso inverter o primeiro membro e o segundo membro de uma vez só, sem alterar os sinais. Então, 37,68 é igual a 6,28 R. Por que eu vou usar isso aqui? Porque o R está no segundo membro. Então, eu posso dizer que 6,28 R é igual a 37,68. Então, aqui a ordem aqui não alterou. Quem foi primeiro membro, passou segundo membro. Quem passou a ser segundo membro, passou a primeiro membro. Como o 6,28 está multiplicando o R, e eu quero isolar o R, eu quero achar o valor do R, se ele está multiplicando, ele passa a ser divisor do segundo membro. Então, ficaria R igual 37,68 dividido, ó, esse sinal aqui é divisão, por 6,28. Então, quando eu divido 37,68 dividido por 6,28, eu vou ter um raio de 6 centímetros. Então, o raio aqui é 6 centímetros, porque foi uma divisão de 37,68 dividido por 6,28. Bom, pessoal, chegamos aqui, né, ao fim desse entendimento do que seria circunferência e círculo. Lembrando que a circunferência é a parte externa. O círculo seria a parte externa com a parte interna. Então, seria a junção da circunferência com todos os pontos internos, né? A circunferência podemos encontrar um raio, podemos encontrar um diâmetro, né? E para se calcular o comprimento da circunferência, você usa a fórmula C é igual a 2πr. Com essa fórmula você calcula a maioria dos problemas que envolvem a circunferência, certo? Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus.